queridos catequizandos e amigos familiares. É com imensa alegria que no dia 26 de julho vamos celebrar a memória dos pais de Nossa Senhora e avós do menino Jesus, São Joaquim e Santana. Momento também em que comemoramos o Dia dos Avós. É um exemplo lindo para todos nós olharmos a vida desse casal humilde e feliz. São Joaquim e Santana foram os primeiros educadores de Nossa Senhora, a iniciando nas coisas de Deus e na tradição de fé do seu povo. Foi com eles que Maria aprendeu a confiar e a esperar em Deus, a rezar, a conhecer as Escrituras e também as tradições religiosas do seu povo. Nos dias de hoje, o Papa Francisco pede que a Igreja volte o seu olhar para a família, que é um grande bem para a pessoa, a comunidade e para a própria Igreja. Mesmo com imperfeições e problemas, a família é sempre um bem muito valioso. Só quando não a temos é que percebemos realmente a falta que faz na vida de todas as pessoas. São Joaquim e Santana lembram o papel dos avós na formação das novas gerações e também no equilíbrio da estrutura familiar. Os avós são referência de sabedoria e serenidade diante das dificuldades da vida, sempre inspirando confiança nos mais jovens e os ajudando a se manterem cheios de fé e perseverantes na prática da vida cristã. Enfim, catequizandos, São Joaquim e Santana lembram todos os casais idosos que já viveram muitos anos em família e continuam dedicados, sendo exemplos na vida familiar de tantas pessoas, e isso faz muito bem para as novas gerações. Nesse dia, a catequese infantil deixa sua admiração, respeito e carinho por todos os avós que tanto enriquecem as famílias, a igreja e a comunidade. Continuem sendo exemplos vivos para todos nós. Que Deus os abençoe infinitamente. Agora, vamos dar sequência ao nosso encontro de catequese, com a leitura e a explicação do Evangelho. E logo após, daremos continuidade ao estudo sobre a Santa Missa. Até a semana que vem, se Deus quiser. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Leitura do Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 6, versículos 1 ao 15. Depois disso, Jesus foi para a outra margem do mar da Galileia, também chamado Tiberíades. Uma grande multidão seguia Jesus, porque as pessoas viram os sinais que ele fazia, curando os doentes. Jesus subiu a montanha e sentou-se aí com seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, festa dos judeus. Jesus ergueu os olhos e viu uma grande multidão que vinha ao seu encontro.
Então Jesus disse a Filipe: Onde vamos comprar pão para eles comerem? Jesus falou assim para testar Filipe, pois sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: Nem meio ano de salário bastaria para dar um pedaço para cada um. Um discípulo de Jesus, André, irmão de Simão Pedro, disse: Aqui há um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Então Jesus disse: Falem para o povo sentar. Havia muita grama nesse lugar, e todos sentaram. Estavam aí 5.000 pessoas, mais ou menos. Jesus pegou os pães, agradeceu a Deus e distribuiu aos que estavam sentados. Fez a mesma coisa com os peixes, e todos comeram o quanto queriam. Quando ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: Recolham os pedaços que sobraram, para não se desperdiçar nada. Eles recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães que haviam comido. As pessoas viram o sinal que Jesus tinha realizado e disseram: Este é mesmo o profeta que devia vir ao mundo. Mas Jesus percebeu que iam pegá-lo para fazê-lo rei. Então ele se retirou sozinho de novo para a montanha. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimadas crianças da catequese de nossa catedral, caros pais, familiares, amigos catequistas, a partir deste 17º domingo do tempo comum, nós começamos a ouvir o evangelista São João, que irá nos acompanhar até o último domingo do mês de agosto, com exceção do 3º domingo do mês, que será a solenidade da Assunção de Nossa Senhora, que ouviremos o evangelista São Lucas. Somente retornaremos a ouvir o evangelista São Marcos no 1º domingo do mês de setembro. Hoje, Jesus Nosso Senhor, ele, colocando Filipe à prova, pergunta como é que eles irão alimentar toda aquela multidão. Mas no seu coração, Jesus já sabia como faria para alimentar a todos. Jesus, algumas vezes, nos coloca à prova para saber se nós de fato confiamos e temos fé nele. O que nós devemos nos recordar é que Jesus está sempre atento. Ele cuida de tudo e ainda mais, ele providencia tudo. Por isso, não tenhamos medo, não fiquemos desencorajados, mas ao contrário, confiemos sempre em Jesus. Até a semana que vem, se Deus quiser. Olá, queridos catequizandos da Catedral de Santo Antônio, sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro da nossa catequese semanal, aprofundando aquele que é o centro da nossa fé, a Santa Missa. Hoje, 17º domingo do tempo comum, nós somos convidados pelo Senhor a descansar nele e a saber que do nosso pouco, Deus sempre consegue fazer muito. Deus que sempre providencia o melhor para cada um de nós. Dos nossos 5 pães e dos nossos 2 peixinhos, das coisas mais simples, Deus sempre consegue fazer maravilhas. Cabe a cada um de nós nos conformarmos e nos entregarmos a Ele, na certeza de que a sua providência jamais permitirá que nos falte coisa alguma, pois Ele cuida de nós a todo instante. Sobretudo, no Evangelho desse final de semana, Padre Tiago já meditou esse Evangelho com vocês. Vocês percebem que quando Jesus tem a notícia de que existe apenas 5 pães e 2 peixinhos para alimentar tanta gente, Jesus, apesar de ter pouco, antes de fazer o milagre, ele agradece. Agradece tendo pouco. Como é que está o nosso coração? O nosso coração sabe agradecer, mesmo no pouco? Ou o nosso coração reclama muito, pede muito e não agradece nada? Apesar de ter pouco, nós sempre devemos reconhecer que Deus se encontra, muitas vezes, nas coisas mais simples, nas coisas menores, nas coisas mais inocentes. Lembremos disso e peçamos a Jesus, nesse domingo, um coração agradecido. E por falar em ação de graças, a missa,
É a grande ação de graças, o grande agradecimento que a igreja, que cada um de nós eleva a Deus. A palavra Eucaristia, a Eucaristia celebrada na Santa Missa, vem do grego Eucaristen, que significa ação de graças. É dentro da missa que nós rendemos graças a Deus pelo seu infinito amor. Cada missa Deus renova, redobra, agradece de novo, Deus manifesta de novo o seu amor para com toda a humanidade. Nosso Senhor Jesus Cristo oferece-se voluntariamente ao Pai na força do Espírito e o seu sacrifício da vida e da salvação ao mundo inteiro. Na semana passada, nós havíamos concluído a nossa catequese, parando na oração da doxologia. Lembram disso? A prece final da oração eucarística, quando o pão e o vinho, transformados em corpo, sangue, alma e divindade de Jesus, são oferecidos ao Pai, naquela oração que nós conhecemos, por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Essa oração se chama doxologia. Depois que Cristo Jesus se ofereceu ao Pai por nós, o céu se abre de novo. E é por isso que só depois que Cristo é oferecido ao Pai e nos faz filhos no Filho, é que nós podemos chamar a Deus de nosso Pai. Lá no Santo Evangelho, logo depois que Jesus morre, que Jesus expira na cruz e entrega o seu Espírito ao Pai, os Santos Evangelhos nos falam que o véu do santuário se rasgou de alto a baixo, ou seja, não existe mais barreira nenhuma entre Deus e o homem. Jesus, pela sua paixão, morte e ressurreição, nos tornou todos filhos adotivos de Deus. Por isso que depois que ele está oferecido na missa, aí vem o convite ao Pai Nosso, e nós iniciamos o rito da comunhão. Só depois que Cristo morre e ressuscita é que nós podemos chamar a Deus de Pai. Pai Nosso, que estais nos céus. Todas as missas nós rezamos a chamada oração do Senhor, a oração do Pai Nosso. A oração que nos faz recordar que Cristo Jesus nos fez filhos adotivos do Pai Eterno. Ele é filho por geração, nós somos filhos por adoção, filhos no Filho. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. São 7 pedidos, né? A oração do Pai Nosso é feita de 7 pedidos e ela não tem amém. Por que a oração do Pai Nosso dentro da missa não tem amém? Quando a gente vai rezar o terço, se diz o amém. Numa celebração da palavra, se diz o amém. Rezando o Pai Nosso para começar o dia, a gente reza o amém, mas dentro da missa não tem. Por quê? Porque esse pedido, mas livrai-nos do mal, é complementado pela oração seguinte, que se chama embolismo. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. E a Igreja responde, vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Com a oração do Pai Nosso, nós iniciamos o rito da comunhão, a nossa preparação mais imediata para receber Cristo Jesus dentro de nós em corpo, sangue, alma e divindade. Depois do embolismo, o padre reza sozinho, e é uma oração sacerdotal, não se pode rezar com o padre, a chamada oração da paz. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja, dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Nós respondemos, o amor de Cristo nos uniu. E aí então, depois disso, tem-se o gesto ou saudação da paz. A saudação da paz que se faz com o cumprimento ou geralmente com um abraço aqui. É chamada saudação romana. A pessoa que está do nosso lado. Isso em tempos habituais, normais, né? Nos tempos habituais, em decorrência das diversas restrições trazidas pela pandemia, nós não estamos tendo o abraço da paz. Não é porque a igreja cortou, porque a gente não goste, mas é por questão de segurança, o abraço da paz está suspenso. Depois, então, da oração da paz, o sacerdote procede a um gesto chamado fração do pão. Na hora da consagração, quando o corpo de Jesus é elevado,
A hóstia magna está inteira. A hóstia magna é aquela hóstia maior. Ela está inteira. Depois uma nova elevação será feita. E a hóstia magna não estará do jeitinho que estará antes. Porque a hora da fração do pão é a hora em que o cordeiro está imolado. Segundo São Pio de Pietrelcina, dentro da missa é a hora que Jesus ressuscita. O padre fraciona, tira um pedacinho e deixa cair dentro do sangue de Jesus. Aquele pequeno pedaço simboliza a nossa humanidade perdida, assumida, conquistada pelo sangue de Jesus. E o Padre reza: esta união do corpo e do sangue do Senhor, o Cristo Senhor nosso, nos sirva para que vamos receber, nos guarde e nos sirva para a vida eterna. E então a igreja canta ou reza o último ato penitencial antes da comunhão. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Não os pecados, mas o pecado. O pecado é uma realidade de recusa ao amor de Deus. Os pecados são os diversos tipos, são as diversas faces de um mesmo erro. E Jesus tira o quê? O erro, o pecado em si, essa realidade pecaminosa. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Enquanto o padre vai rezando as chamadas orações secretas, oração que ele reza sozinho diante de Cristo Jesus. O padre então faz uma nova elevação, do corpo e do sangue do Senhor. O padre eleva a hóstia não mais inteira, mas fracionada. O cordeiro imolado. O Papa Bento XVI sempre gostava de mostrar bem fracionado, ele nunca mostrava inteira, Ele colocava um lado quebrado em contraposição ao outro para mostrar: o cordeiro foi imolado. Então o padre faz um convite: felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E a gente responde com muito amor e muita fé: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra, não uma só, mas uma palavra, e serei salvo. E é a hora que nós nos preparamos com muito amor para receber Jesus na Eucaristia, indo para a chamada fila da comunhão, quando isso se faz possível, recebendo Jesus na boca ou na mão, de pé ou de joelhos. Se vamos recebê-lo na boca, o façamos com amor. Se vamos recebê-lo na mão, a mão sempre em forma de trono, uma mão por cima da outra em forma de trono. O sacerdote pousa, ou o ministro, o corpo do Senhor Jesus na nossa mão como num trono, um trono. Ele é um rei, ele é o rei da nossa vida. Ele é o rei que vai vir aqui se assentar sobre o seu trono. Nós então, agora, sobretudo agora nesse tempo de pandemia, em que a comunhão está sendo dada somente na mão, façamos um trono, o corpo do Senhor pousa na nossa mão, nós o retiramos com toda a calma e o levamos à nossa boca, verificando se não ficou nenhum fragmento, nenhuma parte aqui, porque por menores que sejam os fragmentos, por menores que sejam os fragmentos que se desprendam da Sagrada Hóstia, ali está Jesus inteiro, mesmo que seja um pedacinho bem pequenininho, ele está inteiro ali, em corpo, sangue, alma e divindade. E ao receber Jesus, nós então nos colocamos em oração. Geralmente nos ajoelhamos, porque é Deus quem está ali. Nós nos ajoelhamos, se possível, se as nossas condições físicas permitem, nós nos ajoelhamos. Ajoelhamos e dobramos o coração, e naquela hora é a hora que o céu está mais perto dentro de cada um de nós. Dizia uma grande santa da igreja, Santa Teresa de Ávila, Teresa de Jesus: não percamos a oportunidade de negociar com este hóspede. Ele não costuma pagar mal a hospedagem. É a hora em que o céu está mais perto de nós. Nós tocamos com a nossa própria língua o próprio céu. Nós tocamos com a nossa própria língua a pessoa que mais nos ama e que está ali, não apenas sacramentalmente, mas que está ali fisicamente, dentro de nós. É a hora em que nós temos que crescer na amizade e crescer na comunhão com o Senhor Jesus. A chamada ação de graças. Nós agradecemos a Ele e pedimos a graça de fazer comunhão. Comunhão, a palavra comunhão significa comum união. Nem sempre quando nós comungamos, nós fazemos comunhão. Por quê? Nem sempre nós nos entregamos a Jesus de uma maneira tão inteira e tão completa quanto a que Ele se entrega a nós. Não deixemos que as preocupações sejam maiores do que a nossa confiança e o nosso amor em entregarmos-nos completamente a Ele. Lembremos sempre disso. Ele deseja se entregar por completo a nós. Entreguemo-nos também a Ele, a Jesus, nosso Senhor.
O rito da comunhão, então, depois que se termina de distribuir a comunhão ao povo, com muita calma, o padre retorna ao altar e faz a chamada purificação. Quando o padre ou o diácono, água e consome o sangue do Senhor que sobrou, e com a água, então faz-se a purificação dos vasos sagrados para que ali não sobre nenhum vestígio do sangue do Senhor ou do seu corpo. Enquanto o diácono, geralmente eu, na catedral, quando eu estou presente, eu faço a parte da purificação, porque isso cabe ao diácono. Na ausência do diácono, o padre faz. Enquanto o diácono derrama a água e purifica os vasos sagrados, reza-se a seguinte oração: Fazei, Senhor, que conservemos num coração puro que a nossa boca recebeu, e que esta dádiva temporal se transforme para nós em remédio eterno. O diácono enxuga o cálice com o sanguinho. Vou mostrar para vocês semana que vem o que é o sanguinho. Com o sanguinho, aquela alfaia comprida, branquinha, que purifica o sangue do Senhor, monta-se o cálice de novo e então, depois da purificação, prossegue-se a oração pós-comunhão. Depois da oração pós-comunhão, ordinariamente, nós passamos para os chamados ritos finais, quando o sacerdote dá a bênção ao todo o povo e nós somos então enviados por Deus para voltar à nossa missão, testemunhar a nossa fé e, cheios da força de Jesus, mostrar ao mundo o Deus a quem nós amamos e a quem nós servimos. Se possível, não vá para casa sem antes manifestar a Jesus a sua ação de graças após a missa. Antigamente, ao final da Santa Missa, a Igreja prescrevia uma fórmula de ação de graças, de agradecimento a Deus pela missa muito simples. Consistia em 3 Ave-Marias, uma Salve Rainha e a oração de São Miguel Arcanjo. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra a maldade e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai no inferno a Satanás e a todos os outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Era norma na igreja rezar essa oração no final da missa. Quando entramos no século XX, o Papa Leão XIII, que era o Papa da época, teve uma visão sobre a qual Satanás se despendia, se atacava sobre todo o mundo. E para defender os filhos de Deus, defender a igreja, o Papa Leão XIII escreveu essa oração, chamada Exorcismo de Leão XIII, escreveu essa oração a São Miguel Arcanjo, pedindo a São Miguel, guardião da igreja, que proteja a todos os seres humanos contra todos os ataques. Então, se você quer fazer a sua ação de graças ao final da missa, 3 Ave-Marias, uma Salve Rainha e a oração a São Miguel Arcanjo. Na semana que vem, a nossa catequese será de lá da sacristia da catedral, mostrando os vasos sagrados e as alfaias por nome de cada um. Semana que vem, então, nós temos já o nosso encontro marcado, que todos possamos participar da Santa Missa, agora que a catequese sobre os ritos está concluída, que possamos participar da missa com mais amor, com mais devoção, com mais contemplação e com espírito de adoração. Deus abençoe vocês, Nossa Senhora proteja e guarde a cada um. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe e me ilumine. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Sorri como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia eu sei que